vamos falar de futebol brasileiro e vamos começar aí com um assunto que a gente já vem batendo há algum tempo, mas que continua se repetindo e que a gente vai continuar tratando por aqui, que é a questão das transmissões da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, sempre bom lembrar do Campeonato Brasileiro. Todos nós somos surpreendidos aí no último domingo, né? Pouco antes, alguns minutos antes do início do jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro pela 13ª rodada, com a informação de que o Corinthians, que como clube mandante seria o responsável aí pela transmissão da partida, acabou comunicando que essa transmissão não aconteceria. Inclusive vai aparecer aí na tela de vocês que estão nos acompanhando a publicação do Corinthians, né? Divulgando o quê? Tá aí na tela. O Corinthians informa que problemas de conexão impedirão a transmissão da partida entre Corinthians e Atlético Mineiro pelo Universo SCCP. A cobertura lance a lance poderá ser acompanhada pelo Twitter da modalidade e os melhores momentos da partida serão publicados após o jogo. Foi uma informação, como eu disse, de última hora, Amanda, que veio de surpresa e cabe a gente destacar aqui, mais uma vez, ressaltar novamente. Não é um problema novo, não é um problema que a gente está batendo pela primeira vez, mas chama a atenção pelo fato de vir do clube, que é o principal clube do futebol feminino no país, que tem a principal estrutura do futebol feminino no país e que a gente espera que vá ter uma condição mínima para transmitir uma partida. A partir do momento em que a transmissão não acontece e que um clube do tamanho do Corinthians não é capaz de fornecer esse tipo de transmissão, aí a gente tem uma situação bastante grave e, como ressaltando mais uma vez, não é de agora, mas ganha um novo contorno nessa rodada. Exatamente, Eduardo. Na semana passada estivemos aqui falando sobre Kinderman, Avaí Kinderman e Corinthians, que não teve transmissão de um jogo em Caçador. A gente sabe as dificuldades que acontecem lá em Caçador, mas agora, o mando do Corinthians, eu confesso que eu não esperava ter essa notícia em um estádio que tem capacidade total de uma transmissão de TV, uma transmissão normal. Então foi uma notícia que me pegou de surpresa e principalmente por ser o Corinthians. A gente sabe a estrutura que o Corinthians tem, é o principal clube hoje do país em termos de projeto, de estrutura. Então realmente me pegou de surpresa e é complicado, né? Porque mais um jogo do campeonato que fica às escuras. E aí eu fico pensando, Eduardo, estamos aqui fazendo um trabalho de repercutir a competição. Aqui o nosso trabalho é um trabalho de análise, de debater. Como é que a gente vai debater jogos que não houveram transmissões? O Corinthians, que é o líder, está aí a 2 jogos que ninguém vê. Como é que a gente debate a continuidade do Corinthians? Tá consistente? Não tá? A defesa tá bem? O meio-campo tá bem? Como é que tá o ataque? Tá produtivo? As jogadoras estão conseguindo criar jogadas? Estão conseguindo defender com solidez? Não tenho como saber. Eu não vi os 2 últimos jogos do Corinthians e não foi porque eu não pude ver. Foi no sentido de não tive tempo para ver. Foi porque não teve transmissão. Então, isso é muito complicado na nossa principal competição do país. Na minha visão, a gente está falando aqui de vender o produto. Como que você vende o produto para patrocinador? Como que você tenta aumentar o público nos estádios? Como que você tenta difundir a modalidade se não tem como assistir aos jogos do campeonato? Isso é complicado. É uma forma de valorizar a sua liga. E, na minha visão, isso é um problema grande para 2023. Eu não esperava estar passando por isso no Campeonato Brasileiro em 2023. E aí a gente tem um ponto, Thaís, só para poder jogar para você rapidamente. A gente fez um pequeno levantamento aí durante as nossas discussões de jogos que não tiveram transmissões, né? Do levantamento que a gente realizou entre nossa equipe, nós tivemos na primeira rodada Kinderman 2, Real Brasília 5, na segunda rodada Ceará e São Paulo, na terceira Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Aí tivemos uma sequência aí de vários jogos várias rodadas, né, com jogos transmitidos por completo. Na penúltima rodada, né, em relação a onde nós estamos, na 12ª, tivemos Kinderman Corinthians, como a Amanda bem destacou, e Real Ariquemes e Ceará. E na última rodada, além do Corinthians e Atlético que a gente está discutindo, Ceará e Santos também não teve transmissão com imagens, Thaís.
Então, eu acho que a principal questão para mim é que o problema que não foi resolvido. A primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino vai terminar e esse problema não foi resolvido. Então, eu acho que é algo muito grave. A CBF teve problemas ou questões em relação à transmissão dos seus campeonatos, com exceção da Série A masculina. Então, a Série B teve as suas questões, demora de negociação de direitos, a Série C, a Série D. A Série D, o campeonato começou e não tinha transmissão definida. E só que eu acho que a grande questão é que afeta a primeira divisão do futebol feminino, né? A gente não vê isso afetando a Série A do masculino, a gente não tinha que estar vendo afetando a Série A do feminino também dessa maneira, porque eu concordo com a Amanda, é uma desvalorização tremenda da sua principal competição, né? Onde você tinha que mostrar o que você tem de melhor e você não consegue porque existem jogos escondidos. Não é um problema isolado do Brasil, a Espanha passou por esse problema também até acertar com a DAZN, a transmissão do campeonato espanhol, e depois acabou, né? E aí todos os jogos passaram a ser transmitidos, só que eu acho que a CBF precisava ter negociado com mais carinho esse contrato para você ter um número maior e uma acessibilidade maior a essas partidas, porque ainda é um produto em crescimento, né? Em expansão. É o começo de um processo, né? Acho que dá para dizer assim. Então, você precisa fazer com que as pessoas tenham uma certa facilidade de assistir os jogos, né? Você botou um público muito legal na final do campeonato passado, nas finais, né? E, de repente, você não consegue dar prosseguimento a esse crescimento. Pelo menos a sensação que eu tenho é essa. Você esconde a competição. Vai acontecer no mata-mata? Eu espero que não. Espero que não aconteça isso no mata-mata. Mas é muito frustrante ver isso acontecendo no momento que a gente achou que algumas coisas estavam garantidas, né? Aparentemente não estão. E tem um ponto importante que eu queria colocar também, nós até discutíamos isso, né, nas nossas reuniões prévias, que além disso tudo, de desvalorização do campeonato, de você não divulgar a sua marca, as jogadoras acabam sendo prejudicadas porque sem transmissão muitas delas não são observadas, né? E isso é importante também para movimentar mercado, para elas se movimentarem aí em janelas de transferências. Além disso tudo, a gente tem uma outra questão particular que eu acho que é importante ser colocada. Nós estamos hoje falando, nesse momento, em maio de 2023, e a gente está vivendo, hoje no Brasil, um momento em que o nosso futebol, principalmente, sem trocadilho com o canal, o nosso futebol, mais precisamente o futebol masculino, está vivendo um pandemônio, está no meio de um redemoinho de crise com esquemas de apostas, né? Investigações e vários jogadores sendo afastados. E é uma discussão que existe nas competições não transmitidas no masculino e que também pode passar para o feminino, que a partir do momento que, no meio disso tudo, você tem jogos não transmitidos, você abre margem para situações que possam ser suspeitas. E ninguém aqui está falando que vai acontecer, que se você não transmitir um jogo, vai acontecer algo de esquema, não é isso. Mas você abre uma margem para acontecer algo, porque ninguém está vendo. Se ninguém está vendo, é muito mais difícil de você fiscalizar. E aí acaba sendo um prato cheio. É uma situação que pode acontecer, não quer dizer que vai. E reforço o que vocês pontuaram, assim, é a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e é um problema que quando foi comentado lá atrás sobre a questão das transmissões em TV, quantos jogos iriam para a TV, nós abordamos aqui, antes do campeonato começar. Podem ter jogos no escuro. Então não é um problema que aconteceu na primeira, na segunda rodada e de repente explodiu e a CBF teve que trocar o pneu com o carro andando. Não, antes do campeonato começar, a gente sabia, a gente imaginava que isso seria um problema. E continua, nós estamos indo para o final da primeira fase, como a Thaís bem destacou. Caso vocês queiram aí completar, é um problema que não teve resolução. Esse problema, Eduardo, ele aconteceu no ano passado. A gente teve, se não me engano, ali 5 ou 6 rodadas com essa questão, né, de partidas sendo transmitidas pelos clubes, algumas delas ficando ali no escuro, mas aí veio aquele contrato com a Eleven, que chegou ali, resolveu os problemas, os jogos passaram a ser transmitidos na Eleven. Aí, para esse ano, tivemos aí o rompimento contratual entre Eleven e CBF, e daí gerou essa situação. São 2 jogos transmitidos pelo Sport TV na rodada e 6 jogos que ficam aí soltos a cargo dos clubes. E aí, a partir do mata-mata, o Grupo Globo, Sport TV e Rede Globo vão entrar em tudo nisso. Só que é aquilo, ano passado resolveu ali quinta ou sexta rodada, esse ano a gente está indo para a 14ª e para a 15ª, o problema não foi solucionado, e o pior,
a gente não tem muita notícia do que está acontecendo. Estamos no escuro até nesse ponto, né? De não saber o que está acontecendo, qual é o grande problema. E quem cobrar, né? Quem cobrar? Exato. Quem é a pessoa responsável pelas competições de clubes de futebol feminino na CBF, assim, né? Falta essa transparência, sempre faltou, né? Mas antes eu acho que era mais fácil, e para a CBF em alguns momentos é muito confortável que você cobre a CBF e não uma pessoa, um coordenador específico, né? E existe essa confusão de quem está no cargo disso, porque aí fica mais fácil a cobrança quando ela passa a ser a uma pessoa diretamente. Você consegue marcar uma coletiva, uma entrevista, uma instituição inteira, não dá, né? Responde por muita coisa, fica muito mais complicado. Então, está faltando bastante transparência em relação às competições de clubes femininas por parte da CBF. E para poder encerrar e a gente mudar de assunto, transmissão é um problema que está acometendo a CBF como um todo esse ano, né? Em várias competições, nas divisões menores principalmente, a gente ainda está vendo no futebol masculino esses problemas, mas a Série A do Brasileirão não foi atingida no masculino. E no feminino, a primeira divisão do campeonato está sendo atingida, o que é um problema aí que todas vocês já destacaram muito bem.